Esse vídeo faz parte das solicitações do programa Abraça Campinas, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Campinas. Ele se aplica no contexto da Lei Aldir Blanc, que subsidia produções culturais. O trabalho artístico produzido se refere a 3 desenhos feitos em grafite sobre placas de madeira pintada, sendo que 2 desses desenhos estão aqui agora na prancheta e possuem dimensões variadas que vão de 1,3 de comprimento a 60 de altura, centímetros. O terceiro desenho, ele não está aqui porque ele já foi finalizado, tá? E ele foi feito sobre pequenos quadrados de madeira 11 por 11 centímetros, que em conjunto formam um retângulo de aproximadamente 1 metro por 1,5 metro, e no qual foi desenhada uma vista de topo dessa montanha que está sendo desenhada como vista lateral. Cada uma dessas vistas que está sendo vista aqui, uma é uma vista a leste, que é essa aqui de cima, e a outra a vista a oeste. São 3 pranchas que formam o Tríptico de Ipanema, que é a obra apresentada para ser beneficiada pela Lei Aldir Blanc. E ela faz referência a um lugar situado próximo à cidade de Sorocaba, São Paulo, e que tem sua paisagem marcada por um morro, que é recoberto pela Floresta Nacional de Ipanema. A Floresta Nacional é uma unidade de conservação federal. E essa área participa no meu estudo de caso da tese que eu venho desenvolvendo, a tese de doutorado, desde 2017 no Instituto de Artes da Unicamp, sob orientação da professora Maria José de Azevedo Marcondes. Os desenhos propriamente que participam desse programa Abraça Campinas foram concebidos no curso de uma disciplina chamada Livro de Artista e Livro Objeto, que foi ministrada no mesmo Instituto de Artes pela professora Luíse Vaz. A adoção de um estilo realista de representação se deve ao fato de que entre os objetivos previstos nesse trabalho está a confecção de um mapeamento da área de estudo. Para esse consecução desses objetivos, eu procedi a um levantamento cuidadoso da topografia do morro para sua reprodução no desenho visto de cima, a uma altura aproximada de 10.000 metros, imaginando-se uma iluminação solar vinda a nordeste, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então, o desenho ele acaba sendo um desenho tipo claro e escuro, tá? E ressalta com um tom mais ou menos acentuados a questão dos limites da floresta. Fica bem claro tanto nas vistas laterais quanto na vista de topo. Tá? Nessa vista a leste, tá? Nessa vista a leste, que é feita mais ou menos a uns 2 quilômetros, tá? A uns 2 quilômetros, fica visível a diferença em relação à outra vista por causa da questão da organização da atividade agropecuária. E justamente por essa organização dá para se perceber que a área é bem mais compartimentada e tal, diferente do caso aqui, que existe denota um pouco de abandono, o mato cresce mais, existe alguma área podada e tal, inclusive tinha uma placa curiosa aqui num poste que está centralizando o desenho, uma placa de aluga-se, e eu acabei, na fotografia, quando eu tirei a fotografia, eu acabei não percebendo, mas depois eu achei interessante demais reproduzir exatamente as coisas como elas estão dadas na realidade. O que se destaca muito, tanto aqui quanto lá, mais nessa vista aqui mais aproximada, essa vista a 2 km, essa vista a 4 km, tá? Que existe uma cultura, basicamente uma cultura homogênea da plantação de eucalipto. Então, isso é interessante. Então, além da floresta que é preservada e tal,
mais ou menos original. Em torno dessa floresta já existe uma exploração bastante intensificada, já não é de agora, de muito antes, mas assim o que se destaca é essa cultura do eucalipto que a gente vê em quase todos os lugares. Sobre o aspecto da técnica do desenho, ele foi desenvolvido a partir de uma série de tomadas fotográficas, não especificamente para dar essa vista panorâmica, mas particularmente para uma série de fotos. Então não são apenas 3 ou 4 fotos, mas mais ou menos umas 15 fotos cada vista, porque a pretensão é que eu obtenha o foco tanto no fundo quanto na frente, e aí eu consigo fazer uma unificação no desenho, o que para mim, conforme as minhas capacidades técnicas, eu não conseguiria fazer isso especificamente através de uma colagem fotográfica, ou então com uma técnica, com uma câmera especial que eu não tenho e tal. Então, além dessa condição de técnica de desenho, eu pude também expressar uma questão importante, que é a ideia da luz solar. É uma coisa que me importa bastante em relação a essa área. Então, eu pude localizar a questão de luz e sombra onde eu quis, independente do que a fotografia acabou tomando ali no momento. Então, existe um embate entre desenho e fotografia no modo como que eu estou procedendo o desenvolvimento do trabalho. Um outro aspecto importante que eu queria me referir nesse trabalho é o modo de exibição dele, porque ele está sendo pensado como um tríptico. Então tem a vista de topo e as duas vistas laterais. E eu imaginei que isso aí, esse tipo de trabalho, ele poderia ficar encaixado num canto de galeria, tá? O canto do cubo branco. Então a vista de topo seria a peça central desse tríptico, né? E as duas laterais, as duas paredes concorrentes vão receber esses dois desenhos. E eu para entender qual a melhor forma que isso poderia ser posicionado, eu estou montando uma maquete com uma questão angular e tal, desenhando, e tem também uma referência artística em relação ao trabalho, que depois que eu comecei a pensá-lo, me levou a lembrança de um grande artista, que é o Tatlin, um artista russo, que ele criou o que ele chama dos contrarrelevos de canto. Então, entre os vários contrarrelevos, tem um especial produzido em 1914, onde ele usa cabos de aço e tensiona uma peça do trabalho que é central. E eu achei bem interessante a ideia de trabalhar essa superfície de topo, que ela vai ficar uma superfície curva, montada em quadrículos para ficar uma superfície curva, e ela vai ficar suspensa em cabos de aço que vão do chão até o teto da galeria. Então isso é um ponto importante que eu queria ressaltar, né? Uma outra coisa em relação aos objetivos do mapeamento que pautou a ideia desde o início do trabalho, né? Em relação até ao próprio desenvolvimento da pesquisa de doutorado, né? E ele se encaixa com esse modo de exibição. Eu fui perceber isso depois, tá? Por quê? Desde o começo eu ficava imaginando que eu estava tratando com pranchas, mais ou menos com umas cartas do tipo geográfica mesmo, né? Em relação à vista de topo, e depois a vista lateral também faz parte da questão do mapeamento, né? Mas aí a ideia era ultrapassar um pouco o modo de exibição daquele objeto que é visto no triedro, tanto pela arquitetura, urbanismo, como pela geografia, tá? Que ele põe o objeto no triedro e projeta duas laterais e uma vista de topo, só que normalmente separado. Então qual que era a ideia? É sintetizar uma peça só, que seria o tríptico, onde o observador tem a abordagem sintética das três vistas que completam o entendimento de qualquer mapa ou de qualquer objeto. Por fim, eu queria ressaltar o fato de que a linha de Capricórnio cruza o topo do morro, tá?
Então, eu percebi uma outra coisa em relação aí ao próprio tríptico que eu estou montando. Quer dizer, a relação entre os três desenhos é absoluta. É absoluta não exatamente por uma questão do triedro particularmente, mas pela linha de Capricórnio. Porque a linha de Capricórnio, ela passa nessa superfície que está suspensa ao centro, ela passa com uma curva e ela aponta tanto um desenho na lateral quanto o outro, de maneiras que a montagem desse tríptico, a relação entre os três desenhos é tão absolutamente determinada quanto qualquer tríptico que foi produzido ao longo da história da arte. O tríptico é sempre uma junção de três imagens que se completam. Então, apesar deles existir uma distância entre eles, um vai estar no centro voando, tá, que é essa superfície, e os outros dois vão estar localizados na parede, porém a relação absoluta da posição entre eles está determinada por essa linha curva, que é a linha de Capricórnio, que é uma linha real, que é uma linha matematicamente definida, e isso é uma coisa que para mim foi muito importante e até